fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve amor. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Boa tarde a todos. Que todos sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. Vamos, nesse momento, serenar as nossas mentes e os nossos corações, para que o trabalho seja muito proveitoso para todos. Que possamos receber tudo que aqui viemos buscar. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento, e que todas as explanações que serão feitas, nós possamos aprender e consigamos aplicar em nosso dia a dia, nos ajudando no nosso caminho de evolução. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Hoje eu vou pedir permissão a vocês para a gente primeiro desenvolver o tema do Evangelho, que vai responder a questão do Livro dos Espíritos. E para a gente começar o nosso tema, nós vamos voltar numa passagem de Jesus, em que uma certa manhã, ele seguiu em direção à praia. Logo aproximou-se uma grande multidão. Jesus então entrou em um barco que estava parado à beira da praia, sentou, as pessoas todas à sua volta. Enquanto ele analisava cada um dos presentes, a sua voz ecoou serena e cristalina. E atentamente, todos ouviram ele contar que em uma manhã alegre e ensolarada, depois de uma noite de boas chuvas, um semeador com o coração cheio de esperanças saiu a semear. Mas aquelas eram sementes especiais. O semeador confiava em seus frutos. Ele sonhava com uma farta colheita. Porém, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, com pouca terra. Germinou, mas veio o sol e a queimou. Por não ter raízes profundas, secou por falta de umidade. A
A outra parte caiu sobre espinheiros, germinou, cresceu, mas foi sufocada pelos espinhos. E a última parte caiu em terra boa, terra fértil, e rendeu abençoados frutos, na razão de 100, 90, 60, 30 por 1. Esta é a parábola do semeador. Ela é considerada por Caibar Schutel como a parábola das parábolas, uma das mais belas e importantes. Ela é uma das primeiras das 32 parábolas que Jesus usou para nos ensinar crianças espirituais. Nós sabemos que as parábolas são pequenas histórias. E Jesus, ele usava o cotidiano daquele povo, o seu dia a dia, o contato muito grande que eles tinham com a natureza, com os animais, a agricultura, que era uma das profissões dele, a pesca também. As classes sociais da época, se fala muito em escriba, em fariseus, saduceus, levitas, os camponeses, então o dia a dia daquele povo. E para a gente então entender esta parábola do semeador, nós temos que lembrar que Jesus andou na Galileia entre, como diz Haroldo Dutra, camponeses poetas. São camponeses, sim, que viviam da agricultura, do esforço das suas mãos, naquele trabalho árduo de lidar com a terra, mas eles também não deixavam de ter um sentimento profundo de religião, cultuado nos templos, nas sinagogas, ouvindo aquelas passagens extraídas do Velho Testamento. Então eram pessoas que viviam ao redor de Jesus, que circulavam entre o altar da natureza, adorando Deus, mas também daquele trabalho com muito esforço, com muito sacrifício, como o próprio Jesus coloca na parábola, sonhando, esperançosos com uma farta colheita. Então a gente tem que entender como que era a agricultura no tempo de Jesus, para entender por que ele falou para aquele povo à beira do caminho, o terreno com rochas, com pedras, com espinho, Então a gente tem que entender que no tempo de Jesus eles não preparavam a terra para o plantio. Ao contrário, era depois que tinham feito a colheita, que aquela terra tinha sido pisoteada, que os animais pastaram naqueles campos, que não prepararam, então cresceu erva daninhas, espinhos, as pedras vieram, apareceram por causa da antiga colheita. Aí sim, vinha o lavrador e jogava a semente. E com um animal puxando um tipo de arado, eles deixavam a terra preparada para o crescimento da semente que já tinha sido lançada. Muito diferente de hoje, Que com a tecnologia se faz todo aquele preparo antes do plantio. Então, quando Jesus conta essa parábola, foi fácil deles entenderem. Jesus estava falando para eles: olha, o semeador saiu a semear, como era de costume, sem preparar a terra. Aí uma semente caiu lá na beira do caminho, que era aquele caminho onde passavam os agricultores da colheita antiga. A outra parte caiu lá nos espinhos, as ervas daninhas, que aquela terra não foi preparada. E a outra caiu lá nas pedras, já que apareceram exatamente pelo processo da colheita antiga. Eles compreenderam, tudo facinho. Então a primeira lição que esta parábola nos deixa é que a semeadura é restrita. E que o preparo da terra, o trabalho com a terra, começa depois que a semente foi lançada. E por que Jesus se utilizou disso? Para nos explicar que a semente que ele está colocando ali, na parábola, representa a palavra de Deus. Então, sempre que vocês, no geral, ouvirem
Jesus falar nas suas parábolas de agricultura, ele está se referindo às revelações divinas, às orientações, às instruções que Deus dá para nós, seus filhos. Então, quando ele coloca ali as revelações divinas, ele está falando exatamente das instruções que Deus nos dá. Então, Deus está nos dando o rumo, nos indicando o caminho a seguir, as leis morais, espirituais, dando conselhos, ideias, tudo isso representado por semente que são minúsculas, mas que só quando são acolhidas por terra dadivosa, por terra fértil, vai render os frutos que o semeador espera. Então, nesta parábola, Jesus está comparando a sua ação reveladora na qualidade de emissário máximo do poder divino, o porta-voz de Deus aqui na terra, com a atividade do agricultor. Então, se a semente é a palavra de Deus, a orientação, a indicação para nós, o semeador da parábola é Jesus. Ele é o semeador da parábola que saiu a semear indistintamente, lançando sua semente de luz para todas as terras, ou seja, todos os corações. Mesmo que esses corações não estejam preparados para receber as revelações divinas. Se a semente é a palavra de Deus, se o semeador maior é Jesus, quem é a terra? Todos nós. Então, a outra lição desta parábola é que Deus não escolhe seus filhos para orientar e instruir. As revelações, as instruções do nosso Pai é lançada por todas as terras, por todos nós, para todos os corações, e cabe a cada um de nós reconhecer qual é seu terreno, a situação circunstancial que se encontra a sua terra íntima. Qual é a nossa terra íntima, gente? Coração. O nosso coração é a nossa terra. E o nosso coração, ele tem a capacidade de ouvir as revelações, ouvir, refletir, assimilar e devolver. Dar a resposta ao estímulo semente, as revelações semente, as orientações sementes. Então, cada um de nós vai receber as sementes, ou seja, a palavra de Deus, as suas orientações, de acordo com a qualidade da nossa terra íntima. Então, é por isso que se diz que a parábola do semeador é a parábola das parábolas. Porque é a partir do momento, gente, que nós reconhecermos qual é a nossa terra, que vai começar o nosso crescimento. Que nós vamos conseguir realmente encontrar o caminho da felicidade. Então, quando Jesus coloca essa parábola, depois que ele passa a parábola, ele fala aos apóstolos: prestem atenção a esta parábola. Descubram qual é a sua terra íntima. Porque toda aquela pessoa, ou as pessoas que ouvem, mas não compreendem, são arrebatadas pelas forças do mal, que levam embora as sementes semeadas em seu coração. São as pessoas que estão à beira do caminho. Palavras de Jesus, mais simples para nós hoje, segundo o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que traz tudo mastigadinho. Será que nós estamos à beira do caminho? Beira do caminho são todos aqueles
que vão à casa espírita, ao templo, à igreja, seja qual for a religião, para cumprir suas obrigações religiosas. Uma vez, 2 vezes por semana, segue todos os dogmas daquela religião, assiste à missa, à palestra, à explanação, comunga, toma o passe, água fluídica e os outros rituais de suas religiões. Sai dali e pensa assim: estou quite com Deus. Eu cumpri minhas obrigações religiosas. Sai e continua levando a vida do jeitinho que sempre fez. Ou, à beira do caminho, estão aqueles... Vocês já passaram por essa situação assim? Você está indo lá na casa espírita, você coloca meu nome no caderno de vibrações? Excelente esse caderno de vibrações, gente. Realmente são vibrações que vão nos ajudar. Mas sabe qual é o objetivo do caderno de vibrações? Para aqueles que estão impossibilitados de buscar a palavra. Uma pessoa às vezes que está acamada, passou por uma cirurgia, está num hospital, tem uma certa idade, dificuldade de locomoção. Mas, gente, não pode ser para aquelas justificativas do nosso comodismo, da preguiça, ou de fazer companhia para o nosso obsessor predileto. Vocês conhecem o obsessor predileto? Mora na casa de cada um de vocês e tem um nome, chama-se sofá. E esse sofá é acompanhado de outros obsessores prediletos: cobertor, edredom numa noite de frio, chocolate quente, cappuccino, feriado, chuva. Ai, trabalhei tanto hoje, estou tão cansado, estressado. Você coloca meu nome lá, coloca. Vai receber as vibrações? Vai. Mas o que é que Jesus diz para aquele que está à beira do caminho? As aves do céu vão comer a semente? Sabe aquele que com maior boa vontade levou teu nome para o caderno de vibrações? Ele vai comer a semente. E a semente é a palavra de Deus. Ele vai lá. Ele vai escutar aos pouquinhos. A palavra de Deus fertiliza a terra íntima. E aquele que pediu só para pôr por causa do comodismo, aquele que vai ao centro, à igreja, quando pode ou para cumprir as obrigações, vai continuar só recebendo vibrações. Papa passe, papa missa, mas não vai modificar. A hora que vem a situação difícil, mas que adiantou eu ir lá na igreja? Olha, uma pessoa, sou tão religiosa e aí, Deus esqueceu de mim. Olha a situação que eu estou passando. E vai lá e pede mais paz, e pede mais vibrações, e assiste mais missa, e vai continuar assim. Ainda bem que o Chico compreendeu bem a parábola do semeador, né? Porque o Chico teria motivo no final da vida dele de não ir à casa espírita. Chico ia carregado. Quando falavam para ele: mas Chico, fique em casa. Ele podia, gente, ficar ali no sofá, ou melhor, na cama. O que Chico dizia? Eu não posso perder a oportunidade desta reencarnação. Quando nós desencarnarmos, nós só vamos contar com as nossas ações para o bem. Eu fiz tão pouco, porque os livros não me pertencem. Eu tenho até medo de ver o meu currículo espiritual. Será que Chico tinha aquela terra à beira do caminho e ele estava com medo do currículo espiritual dele? Lembrete para nós, vamos deixar um pouquinho o nosso obsessor predileto lá em casa, no sofá. Vamos deixar um pouquinho do comodismo. Esses são à beira do caminho. E continua dizendo Jesus: aqueles do solo pedregoso são as pessoas que até vão, ouvem e aceitam de imediato tudo que a religião passa. Só que aí ela não tem raiz profunda. O sentimento é de pouca duração. Vêm as vicissitudes da vida. Aí fala assim: meu Deus,
Por que o Senhor me abandonou? Olha, foi só eu começar a frequentar aquele centro, os problemas pioraram. Ficaram piores. Tudo está acontecendo na minha vida. Mas como pode isso se eu fui lá pedir para Deus? Quer dizer, você continua querendo fazer barganha com Deus, troca com Deus. Eu vou lá na igreja, eu vou no centro, eu cumpro as obrigações, o Senhor resolve o meu problema. Adianta fazer isso? Eu falei na palestra de Bezerra semana passada aqui. Não adianta querer jogar ping-pong com a espiritualidade, com Deus. Você vai mandar a bolinha para lá e eles vão mandar de volta. Você vai mandar problema para Deus, Deus vai falando assim, mas ele manda de volta. Porque ele fala assim, não entendeu. Que as vicissitudes da vida, que esse conjunto de dor, de miséria e de sofrimento, são consequências naturais de quem? Do quê? Da conduta e do caráter daquele que está sofrendo. Se não é dessa encarnação, de uma encarnação passada. Em algum momento, não foi cumprida a lei de Deus, gerou-se uma falta e você tem que corrigir. Tem um aprendizado ali. Não tem como Deus ou o outro resolver o teu problema. Então, quando a gente vai a uma casa espírita, a uma igreja, qual for o templo religioso, gente, a gente vai buscar força. A gente vai buscar a palavra de Deus, a orientação, a indicação do caminho, como proceder. Então, o que acontece? Não tem raiz profunda, se revolta e fala, eu vou mudar de casa espírita, eu vou procurar um médium mais forte, eu vou mudar de religião. Estão enganados? Não, quem está enganado somos nós. De achar que Deus, o mundo, as pessoas que têm que resolver os nossos problemas e não são. E continua Jesus. Aquelas sementes que caem sobre rocha, sobre espinhos. São aquelas pessoas que ouvem, aceitam, ela até tenta mudar. Ela começa a trabalhar, empolgada. Tem pessoa que às vezes vai para uma religião e começa a trabalhar com tudo, né? Só que aí ela fica fascinada pelos prazeres da matéria. As coisas da matéria são boas, não são? Não vamos dizer que é ruim. Quem não gosta de passear, quem não gosta de uma roupa bonita, de um carro novo, de uma casa confortável, né? De passeios, tudo isso é muito gostoso. E a pessoa vai ficando fascinada pelos prazeres da matéria, pela beleza, pelo poder, pela juventude, pela diversão, e tudo isso, gente, vai sufocando como se fosse espinhos. E a pessoa vai esquecendo, vai dando mais importância às coisas da matéria, e o espinho, como Jesus disse, sufoca a planta que está crescendo. Torna-se infrutífera. Até que, como diz Jesus, a semente encontra uma terra fértil. O que é uma terra fértil? É aquela pessoa que ouve, aceita, mas com uma diferença, compreende. Os que estão à beira do caminho, os de terreno pedregoso ou com espinheiros, têm raízes não profundas, quer dizer, fé cega. Quando você aceita pela necessidade, pelo desespero, pelo comodismo, aquilo que a religião coloca. E continua a dizer para vocês, acha que você é vítima. Você se acha que quem tem que mudar é o mundo, as pessoas, as situações, e como você está cumprindo suas obrigações, Deus tem que resolver seus problemas. Isso é fé cega. Agora, a terra fértil é aquela pessoa que realmente ouve as orientações de Deus, aceita, mas aceita de uma forma porque ela compreendeu o porquê e o para quê. Terra fértil é quando você tem uma fé raciocinada. Você passa a compreender o porquê e o para quê das situações que vão chegar até você, que a necessidade dali é um aprendizado. Então você começa a mudar a tua atitude.
Você percebe que você não é vítima, que não é porque você está dentro de uma religião que os problemas aumentaram. O problema é que quando vem a situação, não é porque aquilo se agravou, não. É que Deus, na sua misericórdia, falou: filho, você foi buscar ajuda, né, no caderninho de vibrações no início, lá na missa, ouvindo o Evangelho, você foi buscar força, não foi? Você se fortalecendo, eu fui te ajudando, trazendo os problemas para você fazer o aprendizado. Porque se Ele é um Pai misericordioso, gente, Ele não vai dar um filho um fardo mais pesado que pode carregar. Se os problemas começam a aparecer, é porque nós ganhamos força para realizar o aprendizado. Então não adianta a gente ficar esperando que nós vamos pertencer a uma religião, que nós vamos chegar a uma pessoa e eles vão resolver os nossos problemas. Não. As pessoas, a religião, tudo pode nos dar força, mas o trabalho tem que ser feito por nós. É assim que nós vamos tornando a nossa terra fértil. É assim que nós vamos, então, conseguindo mudar essa terra íntima ao nosso coração. Então já dá para a gente responder a questão do Livro dos Espíritos, né? Quando se pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Como diz o nosso antigo sábio, conhece-te a ti mesmo. Então é quando a gente adquire essa fé raciocinada, a gente passa a conhecer então a nossa terra íntima, o nosso coração. Então, Santo Agostinho, ele nos deu a receita. Quando ele esteve aqui na terra, antes de ser santificado, todos que estiveram aqui, menos Jesus, ainda têm a condição humana. Ele errou que nem nós, ele passou pelas mesmas dificuldades. O que ele fazia? Chegava no final do seu dia, ele fazia uma avaliação. Como é que foi meu dia? Será que eu pratiquei a lei de amor, justiça e caridade? Será que eu pratiquei todo o bem que estava a meu alcance? Será que eu perdi alguma oportunidade de fazer o bem? Será que alguém tem alguma queixa contra mim? Ah, mas eu estou em dúvida. Será que realmente aquilo que eu deixei de fazer está errado? Será que não foi melhor eu deixar de fazer porque eu podia ter prejudicado alguém? A gente fica em dúvida, é comum. Aí Santo Agostinho falou: mas aí você faz o seguinte: se você tiver em dúvida se aquilo que você fez ou não está certo ou errado, para o outro, você pega a tua ação e julga como se você estivesse vendo o outro fazer. Igualzinho que você fez. Se você reprimir no outro aquilo que você fez, só tem uma medida de justiça divina. Se está errado, você reprimiu o que o outro fez, então você também está errado. Então Jesus nos diz: é só você fazer ao seu próximo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. E não faça nada para o outro que você não gostaria para você. Então, se você reprimir no outro, está na hora de você mudar a sua atitude. Desta forma, quando nós começarmos a trabalhar assim, depois que nós transformarmos então a nossa terra fértil, que nós conseguirmos receber através do Evangelho de Jesus as orientações divinas, nós temos um outro trabalho a realizar. Quando Jesus diz que o semeador confia nos seus frutos e espera uma colheita farta, o recado é para nós. Jesus está dizendo: a semente que eu levo para vocês, que vocês deixam germinar e crescer em vossos corações, tem que produzir frutos. Por isso que ele diz, na razão de 100, 90, 60 ou 30. Então, depois da qualidade da nossa terra,
de nós germinarmos e crescermos as orientações divinas através de uma fé raciocinada, nós temos que começar a produzir. Nós temos também que nos transformar num semeador para Jesus. Aí começa o nosso trabalho para com o próximo. Aí ele pede para nós: vocês deixem de semear injustiça, inveja, discórdia, maledicência, vingança, ódio, egoísmo, e comecem a semear compreensão, perdão, paciência, tolerância, resignação. Esse é o convite de Jesus para todos nós. Então, gente, vamos analisar, ver que terra que nós estamos sendo e vamos trabalhar para transformá-la numa terra fértil. Uma boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.